Mas e Palestina? Palestina. Livre. Livre, sempre. Né? Custe o que custar. Pois é, então. A gente até tava. Eu tava até agora há pouco, inclusive depois que o corte desse programa for lançado, provavelmente vai ter novas atualizações sobre o caso. Esperamos que todos estejam libertos em segurança. Perfeitamente. E eu tava, antes de começar o programa, vendo vídeos pra ver se já teve alguma atualização. Talvez até durante o programa tenha tido, a gente não tá com nenhuma notícia aqui com a gente. Aí no chat vocês nos ajudem também. A mídia não tá ajudando muito também, né, no Brasil. Pois é. Tá foda. A mídia como um todo não tá ajudando. Mas, enfim, recentemente a Flotilla da Liberdade, que é uma organização, um grupo, o qual a Greta Thunberg e o Thiago Ávila estavam embarcados com Suprimentos para levar para Gaza, né? suprimentos, remédios, comida, direcionados a Gaza, foi sequestrado, e aí não tem outra palavra para descrever isso. Sequestro, gente. Sequestrado pelo Estado de Israel em águas internacionais, e por isso sequestro, porque é crime de pirataria o que foi feito pelo Estado de Israel. E aqui, Mais um crime de guerra para a coleção deles, pois inclusive. não tem outra palavra. Se você tem amigos, familiares que ainda acham que Israel é um Estado legítimo, que faz coisas simplesmente por uma ação soberana. Não, são águas internacionais. Inclusive, a rota que o Flotilla estava seguindo era uma rota que não entrava nas águas de Israel. Ela passava por águas nacionais do Egito para entrar na Palestina. Não haveria em nenhum momento uma rota que se passasse por Israel. E Israel atacou o barco no sentido de pegar aquelas pessoas em águas internacionais para que não entrassem em águas nacionais do Egito. E o que seria ainda pior, que seria uma questão... E atacou de um jeito meio macabro, né? Eles jogaram algum produto na água, jogaram um produto no barco, sobrevoaram com o drone para ameaçar. Dizem, eu não tenho como confirmar essa parada, mas dizem que essa parada que eles jogaram é uma questão higiênica que muitos fazem quando não reconhece o barco, porque, enfim, pode entrar uma série de coisas no país. Não sei, não posso opinar sobre essa questão. Mas fato é, o barco foi perseguido por drones, e é através desses drones que eles foram sequestrados, né? Enfim, depois disso, e aí, enfim, eles tiraram, pegaram o barco antes de entrar nas águas nacionais do Egito, porque seria uma questão diplomática ainda mais problemática. Sim. Porque aí era uma questão para estourar a guerra. Você entrar no território do outro, que Israel faz isso constantemente, mas entrar no território do Egito... A existência de Israel é isso, né? Pois é. Para atacar um barco que ali percorria com toda a permissão, provavelmente, do Estado do Egito. Porque para eles entrarem no Estado do Egito por águas nacionais do Egito, provavelmente o Flotilla da Liberdade tinha permissão para fazer isso por ali. Só que eles fazem antes em águas internacionais, e isso configura crime de pirataria, o que faz o exército de Israel. Então é isso, é pirataria o que eles fazem. E aí o Flotilla da Liberdade, por que existe o Flotilla da Liberdade? Por que existe uma embarcação como essa? Porque Israel fez um cerco em volta de Gaza e as pessoas não conseguem receber alimentos de ninguém que não seja controlado pelo próprio Estado de Israel, que faz racionamento de alimento. Para forçar fome nas pessoas. Perfeito. Houve, a partir de março, se eu não me engano, uma intensificação no bloqueio de Israel a Gaza. Sim. Uma intensificação, não é que antes não havia. Uma intensificação do bloqueio de Israel a Gaza, que configura hoje, dentro de Israel, dentro da Palestina, uma crise energética, onde não há... 90% das pessoas não têm acesso à energia. 90% da Palestina não tem acesso à energia. E aí quando você diz, não tem acesso à energia, não tá com luz. Não ter acesso à energia não é ter a possibilidade de fazer comida. Não é ter a possibilidade de fazer mantimentos. Não ter energia é isso, sabe? Então, isso prejudica a existência de restaurantes populares, a existência de padarias, isso faz crescer o preço dos alimentos, um saco de farinha na Palestina está custando absurdos, fazendo com que as pessoas não tenham acesso à comida, o que configura hoje mais de 1/4 da população da Palestina estar no grau 5 de fome. Grau 5 de fome é o grau mais elevado. Inclusive, eles fizeram uma pesquisa que
a população de Gaza tem um índice de fome mais alto, de fome e de desnutrição mais alto que as pessoas que estavam em campos de concentração. Pois é. Na Alemanha, É porque é um campo de concentração campo que a de gente está vendo concentração, agora. gente, é um holocausto, Literalmente é um campo de genocídio. concentração aberto. Então, 1/4 da população da Palestina literalmente não tem acesso a comida nenhuma, que é o grau 5 de fome. Elas são pessoas famélicas que não veem comidas há dias. E isso é 1/4 da população, ou seja, aproximadamente 25% da população da Palestina não tem o que comer. E não tem perspectiva do que é o que comer nos próximos dias. Porque existe um bloqueio. E é macabro, porque tem até um vídeo das tropas israelenses fazendo churrasco dentro de Gaza, na área deles. Cara, e rindo e confraternizando. Gente, tem milhares de pessoas passando fome aqui do lado. É sádico o que o exército de Israel faz. É sádico. Em todos os sentidos, não só no sentido do ataque de fato, mas de celebrar Sim. esse tipo de coisa. No mundo ideal, sei lá, o mundo já tinha se unido pra fazer alguma coisa sobre isso, cara. Sim, e inclusive é uma coisa que a gente tem que falar no final de toda essa questão. E aí, assim, além de 1/4 da população palestina não ter o que comer, aí, então 75% das pessoas têm o que comer. Não, os outros 75% de pessoas estão no grau 4 e grau 3 de fome. Assim, literalmente toda a Palestina não tem o que comer. Não tem acesso à comida. O projeto de Israel, quando a gente fala que é um campo de concentração aberto, o projeto de Israel é solução final. E aí a gente está usando aqui os termos nazistas mesmo. Essa é a grande contradição histórica. Sim. Tá ligado? O projeto de Israel é a solução final. É a solução eugenista. É matar todas as pessoas que estão ali. E a gente não pode mais ter medo de dizer que isso é nazismo, falando... a gente tem que separar sionismo de judaísmo, sabe? Sim, perfeito. Há muitos judeus antisionistas. Claro. Há protestos no mundo todo de judeus se reunindo, se manifestando contra isso. Há judeus contra a existência do Estado de Israel, sabe? Perfeito. Então não é sobre o judaísmo. Sim. O judaísmo não está em risco no Brasil, pelo menos. Essa discussão aqui não existe, sabe? É uma questão de humanidade, porra. Caralho, o sionismo é uma ideologia imperialista, genocida, colonizadora e neonazista, porra. É o sionismo, não o judaísmo, o sionismo. E o projeto histórico de Israel é um projeto colonizador. Sim, total, pô. É só pegar o mapa, o tamanho que era Israel, que não deveria nem existir, mas o tamanho que era o tamanho que é hoje. Por que sobrou pra Palestina? Só a faixa de Gaza, basicamente. E até mesmo as ações de Israel hoje Sim. E sempre... Desde é um Nakba. projeto de colonização. Sim. É um projeto de colonização e de extermínio. E o projeto de colonização, ele justamente serve para que você tire toda a ideia de humanidade daqueles que são colonizados. Uhum. Para que sejam apresentados como sujeitos inferiores. Sejam colocados como sujeitos inferiores ao colono. É o Tropas Estelares. Perfeito. É o Tropas Estelares. Perfeito. Então, o Flotilha da Liberdade, ele existe para isso. E assim... Não é, e aí é um segundo ponto. Porque o Flotilha da Liberdade, evidentemente, ele não existe para salvar a Palestina da fome. Não. Até porque, se tu olhar o tamanho do barco do Flotilha da Liberdade... Não tem nem como fazer... Não tem como fazer absolutamente nada. É mais é para levar os olhos do mundo para lá. É isso. Essa é a parada. Isso é essencial. Isso é essencial. Eles não vão resolver nada. Eles até tinham... O barco anterior do Flotilha da Liberdade, ele era muito maior do que o que eles estavam atualmente. Só que, adivinha, ele foi atacado, né? E aí agora o Flotilha ele era muito menor. Ele levava mantimentos, levava comida, etc. Só que o objetivo do Flotilha, ele é, claro, fazer com que algumas pessoas tenham a possibilidade de ter o que comer hoje, sem a possibilidade de ter o que comer amanhã. Porque isso é mitigação de problema. Hoje eles vão ter um pão para comer, amanhã você não tem a mínima... possibilidade de enxergar o que eles podem comer em seguida, né? Mas, sobretudo, virar os olhos do mundo para o que está acontecendo, sabe? E aí, quando você vê os vídeos do Thiago Ávila, enfim, quando começa com os drones a perseguir, a gente vê a galera no barco já pegando os celulares e fazendo os seus vídeos para mandar para as pessoas. Isso imediatamente começa a acontecer quando os drones começam a aparecer, porque eles estão preparados para esse tipo de situação, né? Enfim. E aí eles são sequestrados. E eles sabem que existe essa possibilidade. Eles sabem que isso pode acontecer. E o Thiago Ávila no vídeo fala: a gente está preparado para isso. A gente sabe que isso pode acontecer. E é isso. Voltar os olhos do mundo para o que está acontecendo. E aí,
o que isso tudo nos traz a possibilidade de finalmente assim, já deveria ter acontecido antes. Mas a gente fala assim, caralho, chega de discurso. Chega de ficar somente subindo em palco da ONU falando que Israel faz genocídios, caralho. O Itamaraty, rompa laços diplomáticos com Israel, tá caralho. Na hora do Itamaraty, tá na hora do senhor Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente cortar laço, parar de fazer comércio, parar de oferecer petróleo, parar com essa porra. Que é esse mesmo petróleo que a gente fica oferecendo pra Israel que ajuda na porra da colonização de Gaza. E não dá pra esperar isso vir da ONU. A ONU criou Israel, porra. A ONU é culpada, cara. Pois é, então assim... Ponto. É a gente ter uma mobilização, tem um brasileiro lá. E assim, as últimas notícias que a gente tem é que o Thiago Ávila acabou de passar por um interrogatório para que ele fosse deportado para o Brasil. E o Thiago Ávila ele recusou ser deportado para o Brasil sem que ele soubesse do paradeiro dos outros que estavam no barco. Essa é a última notícia que a gente tem até agora. Ele se recusou a assinar os documentos de deportação sem que soubesse onde estavam as outras pessoas. Portanto, o Thiago Ávila permanece detido pelo exército de Israel até que ele seja compulsoriamente deportado, que deve acontecer pelos próximos 4 dias. Então ele está lá, teoricamente sem essas notícias sobre os paradeiros dos demais parceiros tripulantes do flotilha. E mais um ato de coragem, porque já é suficientemente um ato de coragem ser um cara como ele, pai de uma criança de 7 meses, estar no fronte de um genocídio, porque não é guerra, para levar comida para as pessoas e para levar os olhos do mundo para esse lugar. Ele e a Greta e os outros que estão ali no barco, mais um ato de coragem, ele simplesmente não assinar o ato de deportação porque quer saber do paradeiro dos seus colegas. E ele está em greve de fome, né? O Vinícius entrou em greve de fome agora. Eu vi o vídeo do Glauber Braga na página do Thiago, que ele entrou em greve de fome também lá. Então, são as últimas notícias que a gente tem sobre o caso. Pode ser que depois que esse vídeo seja lançado, haja mais notícias, enfim. Eu fico muito feliz de ver essa jornada da Greta também, porque surgiu como uma manifestante sobre ambientalismo e super certa. Maravilhoso. Mas ela começou a botar questão de classe. É isso. E você vê a abordagem da mídia, tipo, olha essa menina que ela é o futuro do mundo. Opa, não, esquece, esconde essa garota aí. Imagine all the people, gente. Olha, e se todas as pessoas unissem e dessem as mãos. Só que ela aprofundou e amadureceu o discurso. Quando a Greta descobriu que, na verdade, o problema é o capitalismo, aí esquece essa menina, finge que ela não existe. Ela até fez uma fala muito bonita, né? Que ela fala, isso não é sobre a gente, isso é sobre lucro e as pessoas que estão lucrando com esse genocídio. Pois é. E é isso, não é sobre consumo sustentável, consumo ético, não existe consumo ético. Xixi no banho. Pois não é sobre isso, não é assim que a gente vai salvar o mundo. Enfim, quando ela descobriu que existe uma questão de classe envolvendo nisso tudo, aí o mundo esqueceu. Esqueceu não, tentou esquecer, né? Mas tá aí, e continua, né? Inclusive eu não sei onde eu vi, eu acho que foi no Stories do Gaio Fato. Foi no Gaio Fato? Não foi no Gaio Fato. Ou pode ter sido, não sei. Alguém que falou alguma coisa sobre a flotilha e sobre a Greta, e alguém comentou na DM com essa pessoa dizendo que essa Greta me passa a vibe de que não lavaria nenhuma louça. Meu amigo, essa mulher, ela tá num barco levando comida pra Gaza. Quem é você? Tá ligado? O que uma pessoa dessa tá pensando? Cara, ela tem 22 anos. Ela tem 22 anos e ela tá num barco navegando por águas internacionais, sendo perseguida por drone, sequestrada por Estado de Israel, e tu tá achando que ela não pegaria num prato? Pelo amor de Deus. Tá ligado? Quando as pessoas estão com a cabeça. Enfim, é isso.